Muito bem, nós vamos aprender agora o algoritmo de trauma complexo com raiva e culpa, que é uma das sequências mais poderosas do TFT. Você vai poder usar ela para praticamente qualquer situação. E é muito importante, se a sua ansiedade for gerada por uma situação traumática do passado, por exemplo, se você se sente ansiosa para andar de carro, porque alguns anos atrás você teve um acidente, ou você se sente ansiosa para sair na rua porque algum tempo atrás ou na sua infância você foi assaltada. Então, essas situações onde a ansiedade tem um fundo traumático, é importante que você limpe primeiro o trauma original e depois a ansiedade. Então você vai usar a sequência que eu vou te ensinar agora nesse vídeo para limpar a emoção negativa do trauma. Só isso já vai melhorar bastante a sua ansiedade. E aí, se sobrar ainda alguma ansiedade, você usa a sequência da ansiedade para a ansiedade restante, tá ok? Então lembre-se sempre disso, se tiver um fundo traumático, trata primeiro o trauma. E eu gostaria agora de contar uma história de uma situação muito impressionante, onde o trauma ele foi limpo de uma forma incrível. Muitas pessoas me perguntam, mas e se eu não me lembro do trauma? E se o trauma aconteceu há tanto tempo, ou se o meu subconsciente apagou a lembrança do trauma? Então, nesses casos, você deve tratar o sintoma. Isso tem a ver com a história que eu vou contar. Por quê? Nesse caso, era um menino que, desde pequeno, ele tinha uma sensação de areia nos olhos, ele enxergava tudo embaçado e ele sentia uma pressão no peito, quase que constante. E ele não lembrava qual foi o trauma dele. Então, nesses casos, o que você vai fazer? Você vai pedir para a pessoa, para o seu cliente ou para o seu colega que você estiver aplicando, ou para você mesmo, pensar no sintoma e aplicar a sequência de trauma. Porque o sintoma está ligado com a perturbação do trauma. Então, ele vai repercutir e vai limpar a emoção negativa do trauma também. Então, o que aconteceu com essa história? Isso veio lá daquele caso de Ruanda, onde os pesquisadores e os terapeutas de TFT aplicaram para os sobreviventes do genocídio de 1994. Esse menino, quando ele tinha 3 anos de idade, ele foi achado no vilarejo dele, debaixo de uma pilha de corpos mortos, com a cara voltada para a terra. Ele foi o único sobrevivente da aldeia dele. Então, como ele tinha 3 anos, ele era muito pequeno, ele não tem lembrança desse trauma grave. Só que o inconsciente dele registrou esse trauma, foi muito forte. E a sensação da areia, da cara na areia, deixou essa sensação de areia nos olhos. E aquela pilha de corpos em cima deixou a sensação de peso, de pressão no peito dele. Então, ele foi atendido em 2006, já era ali um pré-adolescente, e não se lembrava disso. O que a terapeuta fez foi aplicar essa sequência que vocês vão aprender agora nesse vídeo, pedindo para ele pensar na sensação da areia dos olhos e da pressão no peito. E aplicaram algumas rodadas, e ela conta que o menino caminhou até a janela, olhou para fora e falou para ela assim: "Eu estou vendo as folhas das árvores." Deu um sorriso para ela e saiu correndo pela sala. E aí passou alguns segundos, os cuidadores do orfanato entraram lá na sala onde a terapeuta estava atendendo e perguntou o que aconteceu. Ele falou: "Olha, o menino me falou que tinha sensação de areia dos olhos, peso no peito, e eu apliquei o TFT para isso e ele voltou a enxergar." Ele realmente voltou a enxergar nitidamente, em questão de minutos. E aí eles perguntaram: "Mas você sabe o que aconteceu?" Ela falou: "Não, ele só me falou esses sintomas, ele focalizou nos sintomas e melhorou." E aí então contaram para ela que esse tinha sido o trauma original. Quer dizer, nem a terapeuta nem o menino sabiam a origem do trauma. Então focalizaram nos sintomas e o trauma também foi liberado. Por isso ele voltou a enxergar. Então isso é para vocês terem uma noção do poder que essa técnica simples que vocês estão aprendendo tem. Levem isso muito a sério, porque é um presente que vocês estão recebendo. Essas duas sequências, para ansiedade que vocês já aprenderam e essa para trauma, pode ajudar muito a gente, pode ajudar muito profundamente a você mesmo, a sua família, os seus amigos e as pessoas que vocês vierem a ensinar isso. Muito bem, então, passando passo a passo, você vai pedir para a pessoa pensar no trauma
e observar quanto que incomoda ela pensar nisso nesse momento. Então, se eu fui assaltada 10 anos atrás, fiquei muito apavorada lá, mas agora eu lembro daquilo e isso me incomoda um pouco, eu dou uma nota 5, 4, 6. Você observa quanto que agora incomoda pensar naquilo. Se eu não lembro do trauma, quanto é que está a intensidade dos sintomas. Quanto que eu tenho medo de sair na rua, ou quanto que eu fico ansioso de dirigir, quanto que é o sintoma agora. Então, o primeiro passo é dar o SUD. Né? A nota de 0 a 10, onde 0, nenhum incômodo, e 10, aquele incômodo absurdo e insuportável. Feito isso, vamos fazer o tapping na sequência, no algoritmo. De trauma, no caso. Essa sequência eu vou demonstrar agora. Primeiros 2 pontos para desbloqueio padrão da reversão psicológica, do estado de autossabotagem. Tapping no ponto do lado da mão, pensando no trauma ou no sintoma. Segundo ponto, tapping abaixo do nariz. Cerca de 5 segundos em cada ponto, né? Então, lado da mão, abaixo do nariz, para tirar os bloqueios. E agora sim começa especificamente o algoritmo. Primeiro ponto, início da sobrancelha, abaixo do olho, abaixo da axila. Esse ponto é bem na direção do mamilo, para as mulheres na altura da alça do sutiã. Eu gosto de usar 4 dedos na vertical e pegar toda essa faixa. Próximo ponto é o da clavícula. Lembrando, você vem do centro da clavícula, onde forma esse V, desce de 1 a 2 centímetros e vai 1 a 2 centímetros para qualquer lado. E bate em toda essa região. Próximo ponto é o canto da unha do dedinho. Volta para a clavícula. Dedo indicador, canto da unha do dedo indicador. Volta para a clavícula. Então essa é a primeira parte da sequência. Então, início da sobrancelha, abaixo do olho, abaixo da axila, clavícula, dedo mínimo, dedinho, depois clavícula, dedo indicador e clavícula, tá? Então esses 2 primeiros, lado da mão abaixo do nariz, para tirar a reversão psicológica, autossabotagem, e essa sequência toda para tratar o trauma. Feito isso, vamos fazer então o gama 9. E depois o gama 9 repetir a sequência que foi feita antes. Essa sequência tanto faz incluir os pontos de reversão ou fazer só o algoritmo. Então, demonstrando, fiz o algoritmo, bato no ponto gama, agora fazer o gama 9, lembrando o tempo todo pensando no problema, fecha os olhos, abre, olha a diagonal para baixo, para o outro lado, gira os olhos em um círculo, ao contrário, 1, 2, 3, 4, 5, fiz o gama 9 e repito a sequência, início da sobrancelha, abaixo do olho, abaixo da axila, clavícula, dedinho, dedo mínimo, clavícula, dedo indicador, clavícula. Pronto, isso foi uma rodada, o tempo todo pensando no problema. E agora você pede para a pessoa, ou você mesmo, se estiver se auto-aplicando, pensar de novo no problema e dar um novo SUD. Quanto que está incomodando agora pensar no problema? Então, existem as 3 possibilidades. Pode ser que já tenha zerado. Em alguns casos, uma rodada é capaz de zerar até um trauma 10.
Ou pode ser que tenha baixado um pouco, também é muito comum. Você estava 10, foi para 8, foi para 7, foi para 6. Se você abaixou um pouco, é só você repetir de novo essas rodadas até zerar. Então, repetiu uma vez, foi de 10 para 8, repetiu a segunda de 8 para 6, faz mais 3, 4 rodadas até você chegar a 0. Isso vai te tomar 10 minutos fazer 4 rodadas. Ou, se você fez 2, 3, 4 rodadas e aí não teve nenhuma melhora, assiste o vídeo para toxinas, porque provavelmente serão toxinas, elimine as toxinas e aí trata de novo. Então, seria repetir, próximo passo, né? Repetir até zerar. Bom, essa é a sequência para trauma. Ela já foi usada em situações extremas, em Kosovo, em sobreviventes de guerras, em Ruanda, sobrevivente de genocídio. É simples, mas é impressionante o poder que isso tem. Junta isso com a outra sequência de ansiedade, você vai ver uma transformação impressionante na sua vida. Então, até o próximo vídeo.